Você já está com saudades do governo Temer? Com a chegada efetiva do período eleitoral, Brasília entra em compasso de espera. Os congressistas pouco frequentam o plenário e começa o jogo das eleições de outubro. A Sputnik Brasil aproveita a oportunidade para fazer um balanço do mandato do presidente Michel Temer, MDB. Michel Miguel Elias Temer Lulia nasceu em Tietê, no interior de São Paulo, em 1940. Ocupou por 2 vezes o cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo, foi deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente e assumiu como presidente após o impeachment de Dilma Rousseff PT, em 2016. A Sputnik Brasil irá ressaltar 2 pontos do mandato do MDB. Está como chefe do executivo no Brasil, a política de petróleo e implantação de reformas. Petróleo. Já em novembro de 2016, a Câmara dos Deputados aprovou, e Temer sancionou, o fim da exclusividade da Petrobras nos campos do pré-sal. A alteração abriu caminho para a participação de petroleiras estrangeiras em rodadas de licitação do petróleo brasileiro, que foram cruciais para a manutenção da meta fiscal com a economia desaquecida. Temos um governo com déficit fiscal gigantesco que existe por outras razões que não tem nada a ver com o petróleo, mas ele usa o petróleo para resolver um problema de curtíssimo prazo, diz a Sputnik Brasil o diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INPE, Rodrigo Leão. Além disso, Temer diminuiu o conteúdo nacional obrigatório que as empresas de petróleo estrangeiras precisam empregar para operar no Brasil. Também foram concedidos benefícios fiscais para a importação de produtos de maquinários do setor. Leão acredita que a atração de investimento estrangeiro aconteceu de maneira acelerada e desordenada. Para ele, os leilões aconteceram sem a discussão necessária. O pesquisador do INPE também avalia que o Brasil é um ator-chave no mercado mundial de petróleo e as empresas estrangeiras abocanharam a oferta de Temer para garantir reservas de petróleo de longo prazo para seus países de origem. Ele, contudo, reconhece que a Petrobras fez um trabalho importante na redução de seu endividamento com a ajuda de um cenário internacional mais favorável com a alta na cotação do petróleo. A Petrobras teve prejuízo líquido de 446 milhões de reais em 2017, revelou a companhia em balanço. Foi o 4º ano consecutivo de perdas. Já a dívida bruta recuou 6% para 361,5 bilhões de reais, na comparação com 2016. Agenda de reformas. No início de seu mandato presidencial, Temer conseguiu aprovar reformas relevantes, a PEC do teto que estabelece limites para os gastos públicos pelos próximos 20 anos, e a reforma trabalhista. O governo Temer perdeu gás ao longo do tempo. Ele chega com bastante combustível, que são cargos e alguns recursos que estavam com o PT, que foi desalojado do poder para redistribuir. A lógica da base é fisiológica, diz o cientista político e professor do INSPER Carlos Melo em entrevista à Sputnik Brasil. Melo ressalta que o MDB teve sucesso em suas reformas porque conseguiu amarrar a base com essa relação de trocas, em um período em que tinha um pouco de credibilidade por conta do trauma do impeachment. Ele não conseguiu, contudo, aprovar a reforma da Previdência, uma de suas promessas durante o início do mandato. Para o cientista político do INSPER, essa falha tem uma causa não muito surpreendente: as denúncias de corrupção e a gravação de Temer com o empresário Joesley Batista, da JBS.
Direitos autorais, foto, divulgação, Polícia Federal, malo de dinheiro em bunker digital. A popularidade de Temer mingou por duas causas fundamentais. A primeira delas são as acusações de corrupção, o envolvimento dele com a JBS, as gravações, o assessor com uma mala de dinheiro, a corridinha na rua, aquela coisa toda. Aquilo transformou o presidente em um político mais fraco e dependente do Congresso Nacional para se manter no cargo. A outra que o enfraqueceu é que a promessa econômica não se realizou, a promessa que o Brasil iria voltar a crescer significativamente, que nós chegaremos em 2018 com a economia nos trilhos, diz Mello. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1% em 2017, na comparação com 2016, foi a primeira alta após duas quedas de 3,5%. Em dezembro de 2015, quando o MDB já começava a articular o impeachment de Dilma, Temer escreveu carta à presidente petista com críticas à sua condução econômica. Ele afirmou que o programa econômico MDBista poderia ser utilizado para recuperar a economia. Carlos Mello acredita que tanto o ponto mais negativo quanto o positivo do governo Temer estão ligados. O aspecto negativo foi deixar claro para toda a sociedade que o problema não é de João ou de Joaquim, do partido A ou do partido B. O sistema político brasileiro está comprometido. Ele tem problemas mais gerais. Você tira o PT e coloca o MDB, e sabe-se que o próprio PSDB tem problemas, aparece o escândalo com o Écio, tem questões em São Paulo, enfim. O aspecto mais negativo é que essa situação leva à descrença da política, isso é muito ruim. Pode parecer paradoxal, mas esse mesmo aspecto negativo também tem um lado positivo, que é acabar com a ilusão de que basta simplesmente fulanizar a questão. Chamar o problema de Dilma ou Temer, trocar Dilma por Temer ou trocar Temer por quem quer que seja, se você não resolver os problemas do funcionamento do sistema político brasileiro.